Olá, concurseiros, olá, concurseira, tudo bem com vocês? Espero que sim. Curtiram a primeira aula? Deixa lá um comentário na descrição do vídeo. Qualquer dúvida também que vocês tenham, pode deixar lá nos comentários. Agora nós vamos para a segunda aula, que vai do artigo 12 a 40. Como eu falei, na primeira aula nós vamos passar por alguns artigos que julgamos com a maior possibilidade de ser cobrado na prova de vocês. Mas vale a pena você ler, dar uma lida em toda a lei orgânica, até para você entender a lei orgânica do município que você futuramente irá trabalhar. Ok? Então vamos lá. A partir do artigo 12, a gente prossegue nessa aula. Mas antes, lembrando, deixa o seu comentário, curta o nosso vídeo, compartilha e se inscreva em nosso canal. Isso é muito importante para o crescimento do canal e também para você receber notificação dos próximos vídeos, porque nós vamos passar por toda a lei orgânica do município de Indaiatuba. Seguindo então, da organização dos poderes municipais, do Poder Legislativo da Câmara Municipal. Artigo 12. O Poder Legislativo do município é exercido pela Câmara Municipal, composta de vereadores eleitos pelo sistema proporcional dentre cidadãos maiores de 18 anos no exercício dos direitos políticos, pelo voto direto e secreto em todo o território municipal. Parágrafo 1º. Cada legislatura terá duração de 4 anos. Artigo 13. É de competência exclusiva da Câmara Municipal. Quando nós estudamos antes, tá? Na lição 1, ou seja, na primeira aula, a gente falava de rols e de verbos. Aqui também eu vou passar alguns parágrafos, incisos, enfim, e eu grifei, botei em negrito os verbos, que como na primeira aula, aqui na segunda vai dar uma base. Se a gente estiver com alguma dúvida, você faz a distinção entre os verbos, que aí você consegue, numa dúvida, salvar uma questão. Então, artigo 13 é de competência exclusiva da Câmara Municipal. Inciso 5º, dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito, quando eleitos, conhecer de sua renúncia e, quando for o caso, afastá-los definitivamente do exercício do cargo. Inciso 7º, autorizar o prefeito, por necessidade de serviço, a ausentar-se do município por mais de 15 dias, na forma prevista no regimento interno da Câmara Municipal. Aí a gente tem que guardar o prazo, porque pode vir na prova modificando exatamente o número de dias. Botar 30, botar 45, mas a partir, por mais de 15 dias, demanda de uma autorização exclusiva da Câmara Municipal. Inciso 8º. Fixar, através de lei, os subsídios do prefeito municipal, vice-prefeito, dos secretários municipais e dos vereadores. Ok? Fixar através de lei. Inciso 12. Deliberar, mediante resolução, sobre assuntos de sua economia interna e, nos demais casos de sua competência privativa, por meio de decreto legislativo. Inciso 13. Autorizar a realização de referendo e plebiscito. Então, quem autoriza a realização de referendo e plebiscito é a Câmara Municipal e é uma competência exclusiva da Câmara Municipal. Inciso 14. Julgar o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores nos casos previstos em lei. Então, quem julga prefeito, vice-prefeito e vereadores é a Câmara Municipal.
forma exclusiva, sempre lembrando isso. Inciso 17. Remeter ao Ministério Público anualmente as contas rejeitadas por infração à legislativa pertinente. Ok? Então, cada ano eles remetem ao Ministério Público as contas rejeitadas. Inciso 19. Conceder título de cidadão honorário ou qualquer outra honraria ou homenagem a pessoas que, reconhecidamente, tenham prestado relevantes serviços ao município, mediante decreto legislativo aprovado pelo voto de, no mínimo, 2/3 dos seus membros, em escrutínio aberto. Inciso 21. Mudar temporariamente sua sede na forma prevista no regimento interno. Então, de forma exclusiva, é uma competência da Câmara Municipal, exclusiva, mudar temporariamente sua sede na forma prevista no regimento interno. Inciso 22. Fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluindo os da administração indireta. Parágrafo 3º. A Câmara Municipal, pelo seu presidente ou por qualquer de suas comissões, na forma regimental, pode convocar secretário municipal para, no prazo de 15 dias, olha mais um prazo aí, preste atenção nesse prazo, pessoalmente prestar informações sobre assunto previamente determinado, importando crime contra a administração pública a ausência, sem justificação, ou a prestação de informações falsas. Seguindo, olha, eu coloquei aí também alguns verbos que a gente chama atenção sempre. Então, atenção aos verbos. Competência exclusiva da Câmara Municipal, eu tenho os verbos eleger, elaborar, organizar, dar, conceder, requerer, convocar, deliberar, sustar, mudar, fiscalizar. Ah, Gabriel, mas por que você faz essa distinção? Você sempre chama atenção. Porque, olha só, a partir do artigo 14, a gente fala de coisas que cabem à Câmara, mas também com a sanção do prefeito, ok? Então, olha o que rege o artigo 14. Cabe à Câmara, com a sanção do prefeito, dispor sobre as matérias de competência do município, aqui se refere ao artigo 8º desta lei, especialmente. Só lembrando que o artigo 8, ele fala das competências do município. Tá? E está até aí no próprio artigo 14. Aqui a gente está falando de competências da Câmara, especificamente. Ok? Então, cabe à Câmara, com a sanção do prefeito. Inciso 1º, legislar sobre assuntos de interesse local, inclusive suplementando a legislação federal e estadual. Inciso 3º, votar o orçamento anual, o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, bem como autorizar a abertura de créditos suplementares e especiais. Inciso 6º, legislar sobre normas gerais, disciplinando as formas e critérios para a concessão de serviços públicos. Então, legislar sobre normas gerais, não normas específicas. Fique atento. 10. Aprovar o plano diretor. Então, lembrando que cabe à Câmara, com a sanção do prefeito, aprovar o plano diretor. Plano diretor, para quem não sabe, é uma lei do município que orienta o crescimento e o desenvolvimento urbano de todo o município. Tá? Ele é elaborado com a participação da sociedade, deve ser elaborado com a participação da sociedade. É um pacto social
que define os instrumentos de planejamento urbano para a organização da cidade e garantia da melhora da qualidade de vida da população. Essa é a definição, a grosso modo, né, do que se trata, do que é o plano diretor, para quem não sabe. Inciso 11. Delimitar o perímetro urbano e a zona de expansão urbana. Inciso 12. Atribuir denominações a próprios, vias e logradouros públicos, bem como a sua alteração. Inciso 17. Criação, transformação, extinção e estruturação de empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias, fundos especiais e fundações públicas municipais. Realmente são coisas distintas. Empresas públicas, sociedade de economia mista, autarquias, fundos especiais e fundações públicas. Mas no momento oportuno a gente pode, aqui não é o caso, explicar, porque já é mais direito administrativo, explicar qual a função de cada uma delas e o que é, na verdade, cada uma delas, ok? Inciso 18. Transferência temporária da sede do governo municipal. Inciso 19. Planos e programas de desenvolvimento. Planos e programas municipais de desenvolvimento. 20. Fixação e modificação do efetivo da Guarda Municipal. Artigo 15. A Câmara Municipal de Indaiatuba é o órgão deliberativo do município e tem as seguintes funções: legislativas, de fiscalização externa, financeira e orçamentária, de controle, de assessoramento ao executivo, de administração interna. Aí pode ter uma questão perguntando exatamente isso. A Câmara Municipal de Indaiatuba é um órgão deliberativo do município. Tem as seguintes funções. Aí ele dá um rol, tá? E ele pode botar legislativas, de fiscalização externa, exceto de financeira e orçamentária, de controle, de assessoramento ao executivo, de administração interna. Qual a alternativa equivocada ou que contém erro? Seria a 2, nesse caso. Por quê? Não financeira e orçamentária, pelo contrário, tem funções de fiscalização externa, financeira e orçamentária. Vale a pena guardar essas 5 funções da Câmara Municipal. Parágrafo 3º. A função de controle se exerce sobre o prefeito, secretários municipais e dirigentes de órgãos descentralizados, mesa da Câmara e vereadores. Parágrafo 4º. A função de assessoramento consiste em sugerir medidas de interesse público ao Executivo, mediante indicações. Parágrafo 5º. A função administrativa é restrita à sua organização interna, à regulamentação de seu funcionamento e à estruturação e direção de seus auxiliares. Artigo 16 da posse. Artigo 16. No primeiro ano de cada legislatura, no dia 1º de janeiro, às 10 horas, em sessão solene de instalação, independente do número, sob a presidência do vereador mais votado dentre os presentes, os vereadores prestarão compromisso e tomarão posse. Parágrafo 1º. O vereador que não tomar posse na sessão prevista neste artigo deverá fazê-lo no prazo de 15 dias, salvo motivo devidamente justificado e aceito pela Câmara.
prazo aí também, legal de guardar. Se ele não tomar posse na data prevista, ele tem 15 dias para fazê-lo, ok? Da remuneração dos agentes políticos. Parágrafo 1º. O total de despesa com os subsídios dos vereadores não poderá ultrapassar o montante de 7% da receita do município, observadas as normas constitucionais e aquelas previstas em lei complementar. Ah, Gabriel, porque eu achava que o município ele podia pagar qualquer valor aos vereadores, aos funcionários, ao poder executivo, legislativo, não. Tanto que tem aí no parágrafo 1º da remuneração, tá? O total de despesas com os subsídio dos vereadores não pode ultrapassar 7% da receita do município. Parágrafo 6º. Os poderes executivo e legislativo publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos. Então, a cada ano, os poderes publicarão os valores de subsídios. Parágrafo 7º. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Okay? Uma informação também importante. Da inviolabilidade. Artigo 18. Os vereadores gozam de inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato dentro dos limites territoriais do município de Indaiatuba. Seria uma qualidade ou caráter do que é inviolável. É um privilégio, né? Uma prerrogativa que certas pessoas têm. No caso aí de parlamentares, até mesmo diplomatas. Ok? Dá licença. Artigo 19. O vereador poderá licenciar-se somente, inciso 1º, por moléstia devidamente comprovada ou em licença gestante. Segundo, para desempenhar missões temporárias de caráter cultural, científico ou de interesse do município. A gente já viu aí vários questionamentos aí sobre vereadores que viajaram até de alguns municípios, viajaram para fora do país e muitos questionavam, tá, mas qual o benefício que você vai trazer para o município? O que você aprendeu? Né? Várias informações que ele deveria trazer, às vezes não traz, né? Ele vai para passear, mas aí não é o caso. Ele pode se licenciar para desempenhar missões temporárias de interesse do município. Terceiro, para tratar de assuntos particulares por prazo determinado, nunca inferior a 15 dias e nem superior a 180 dias, por sessão legislativa, não podendo reassumir o exercício do mandato antes do término da licença, ok? Quarto, para exercer cargo de provimento em comissão do governo federal, estadual e municipal, das vedações e da perda do mandato. Artigo 21. O vereador não poderá, desde a expedição do diploma, a linha A, firmar ou manter contrato com a Prefeitura Municipal de Indaiatuba, suas autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista ou empresas concessionárias ou permissionárias de serviço público, salvo quando o contrato obedecer às cláusulas uniformes. Então, nessa linha do inciso 1º do artigo 21, existe uma redação, porém, no final, existe uma ressalva, salvo quando o contrato obedecer às cláusulas uniformes. Se vier na sua prova firmar ou manter até serviço público apenas, a questão estará errada,
Porque existe uma possibilidade que seja feito, sim, quando o contrato obedecer às cláusulas uniformes, ok? Inciso 2º, desde a posse. A linha A, ser proprietário, controlador, gerente ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público ou nela exercer função remunerada. A linha D, ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo, federal, estadual, distrital ou municipal. Parágrafo único. O exercício de vereança por servidor público se dará de conformidade com o disposto na Constituição Federal. Ok? Então, aí a regra a gente vai buscar na Constituição Federal. Artigo 22. Perderá o mandato o vereador que infringir qualquer uma das proibições estabelecidas no artigo 21. Depois você vai lá e dá uma lida em todos, eu só coloquei algumas ali. Inciso 2º, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Inciso 4º, que fixar residência fora do município, isso é uma regra, para que ele seja vereador, ele tem que ter residência no município. 6º, que sofrer condenação criminal ou contravencional em sentença definitiva e irrecorrível. Aí a gente fala da sentença que foi transitada em julgado, que não tem como recorrer mais. Durante o processo ele vai se defender e ele poderá, na sua defesa, provar que de repente ele é inocente de uma acusação, mas transitou em julgado, a sentença é definitiva, aí ele perde o mandato de vereador. Das sessões legislativas, artigo 32, a Câmara Municipal reunir-se-á ordinariamente em sessão legislativa anual, de 15 de fevereiro a 15 de dezembro, independentemente de convocação. Artigo 34. As sessões da Câmara serão públicas, salvo deliberação em contrário, tomada pela maioria absoluta de seus membros, quando ocorrer motivo relevante de preservação do decoro parlamentar. Ah, Gabriel, as sessões são sempre abertas. Negativo. As sessões, elas são públicas, tem uma ressalva, tá? Deliberação em contrário, tomada pela maioria absoluta de seus membros. E se vier uma questão dessa, as sessões da Câmara serão sempre públicas. Você já sabe que está errada a questão. Das comissões, artigo 38. A Câmara terá comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento interno, ou no ato de que resultar a sua criação. Parágrafo 1º. Na composição das comissões será assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da Câmara. Estamos chegando ao fim desse bloco, dessa segunda aula, no artigo 40, tá? Da Procuradoria da Câmara. A Procuradoria da Câmara Municipal, criada por lei específica, compete exercer a representação judicial, a consultoria e o assessoramento técnico-jurídico do Poder Legislativo. Parágrafo único. Lei de iniciativa da mesa da Câmara organizará a Procuradoria da Câmara Municipal, observados os princípios e regras pertinentes da Constituição Federal, da Constituição Estadual e desta lei orgânica. Disciplinará suas atribuições e disporá sobre o ingresso na classe inicial, mediante concurso público de provas ou de provas e títulos. Ok? Então, fechamos aqui mais uma aula. Tá? Então, a gente veio do artigo 12
ao artigo 40, lembrando a vocês que a lei orgânica toda de Indaiatuba, ela fecha no artigo 211, então ainda tem um caminho aí para a gente percorrer. Eu preparei aqui duas questões para que nós possamos fixar o conteúdo do que nós estudamos. Lembrando que no final do curso que nós estudarmos a lei orgânica, que você der uma lida aí, eu vou preparar uma bateria de questões para você fixar mais ainda esse conteúdo e acertar, se possível, todas as questões que caírem na sua prova, ok? Então vamos lá. A primeira questão diz assim: marque a sequência correta segundo a lei orgânica do município de Indaiatuba. Primeiro, cada legislatura terá a duração de 4 anos. Segundo, é de competência exclusiva da Câmara Municipal elaborar o regimento interno. Terceiro, cabe à Câmara, com a sanção do prefeito, remeter ao Ministério Público anualmente as contas rejeitadas por infração à legislativa pertinente. Quarto, o vereador que não tomar posse na sessão prevista neste artigo deverá fazê-lo no prazo de 15 dias, salvo motivo devidamente justificado e aceito pela Câmara. Alternativa A, apenas 1 e 2 são verdadeiras. B, todas as afirmativas estão corretas. C, apenas a afirmativa 3 está incorreta. D, todas as afirmativas estão incorretas. Então, pausa o vídeo aí, responde. Na sequência, você dá uma olhadinha no gabarito. Vamos lá, o gabarito. Primeiro, o artigo 12, ele diz: o poder legislativo do município é exercido pela Câmara Municipal, Inciso 1º, cada legislatura terá duração de 4 anos. Então, essa questão está correta, essa afirmativa. Na segunda, o artigo 13 é de competência exclusiva da Câmara Municipal elaborar o regimento interno. Então, lá na nossa alternativa, nossa afirmativa está correta. É de competência exclusiva da Câmara Municipal. Correto? Afirmativa 3. Cabe à Câmara, com a sanção do prefeito. Vamos ler o que está no inciso 17. É de competência exclusiva da Câmara Municipal remeter ao Ministério Público anualmente as contas rejeitadas por infração à legislativa pertinente. Está incorreto, porque na nossa questão ela fala que cabe à Câmara com a sanção do prefeito. E não é. É uma competência exclusiva da Câmara. Ok? Então aí a terceira você já marca como incorreta. Vamos para a quarta. Olha o que diz o artigo 16. No parágrafo 1º, o vereador que não tomar posse na sessão prevista neste artigo deverá fazê-lo no prazo de 15 dias, salvo motivo devidamente justificado e aceito pela Câmara. Então está correto também. Então vamos para as alternativas. Apenas a 1 e a 2 estão verdadeiras? Não, porque a quarta também é verdadeira. B, todas as afirmativas estão corretas? Não, que a gente viu que a terceira está incorreta. Apenas a afirmativa 3 está incorreta? Sim, esse é o nosso gabarito. Mas vamos ver a D também, para confirmar. Todas as afirmativas estão incorretas? Não. Então, o nosso gabarito aí ficou sendo a letra C. Ok? Gabarito, letra C. Legal? Lembrando, qualquer dúvida pode deixar no comentário. Questão de número 2. Marque a alternativa correta de acordo com a lei orgânica do município de Indaiatuba. Deixa eu te passar um macete aqui rapidinho. Toda vez que vier na questão, marque a alternativa correta ou a alternativa incorreta,
O que você vai fazer? Você vai embaixo aí, ó, marque a alternativa correta e já sublinhe. Ou então faça um círculo, tá? Porque às vezes você lê correta, mas o seu cérebro ele vai entender incorreta. E você acaba errando a questão. Então marque a alternativa correta, você vai buscar a correta, de acordo com a lei orgânica do município de Indaiatuba. Ah, Gabriel, isso parece simples. Não é simples, tá? Eu já fiz vários concursos, né? E na hora ali você está com expectativa, você está um pouco tenso, nervoso, e esse termo acaba te confundindo, tá? Letra A. O total de despesa com os subsídios dos vereadores não poderá ultrapassar o montante de 10% da receita do município, observadas as normas constitucionais e aquelas previstas em lei complementar. Letra B. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Letra C. Os vereadores gozam de inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato, dentro dos limites territoriais da região de Campinas. Letra D. No caso de vaga ou licença de vereador, o presidente convocará no prazo de 15 dias e na forma prevista no regimento interno o respectivo suplente. Aí dá aquela pausa, resolve a questão e a gente já volta com o gabarito. Vamos lá? Gabarito. Letra A. Olha o que diz o artigo 17 no parágrafo 1º. O total de despesa com o subsídio dos vereadores não poderá ultrapassar o montante de 7% da receita do município. Então a letra A ela está incorreta, porque ela fala em 10%. Letra B. Artigo 17, parágrafo 7º. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Essa aí, por enquanto, é a nossa resposta. Está correta, mas vamos seguir e verificar as demais. Letra C. Artigo 18. Os vereadores gozam de inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato dentro dos limites territoriais do município de Indaiatuba. Ok? Então a letra C também está incorreta. D. Artigo 20. No caso de vaga ou licença de vereador, o presidente convocará imediatamente e na forma prevista no regimento interno o respectivo suplente. Então a nossa questão ela fala no prazo de 15 dias. Não, é imediatamente, tá? Então a letra A ela está incorreta, a letra B ela está correta, é o nosso gabarito, letra C incorreta e letra D incorreta também. Bom, pessoal, mais uma vez eu quero agradecer você por estar aqui. Muito obrigado. Tá? E você que quer se preparar, você que quer passar nesse concurso. Bom, pessoal, ficamos por aqui nessa segunda aula. Eu quero agradecer de coração você que esteve aqui conosco, tá? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho também para você receber notificação. Compartilhe aí esse conteúdo nosso para que o nosso canal cresça, tá? E é importante uma observação aqui. Sempre que você terminar uma aula, não fique só em 2 questões. Vá lá, revise o conteúdo. Qualquer dúvida você pode mandar aqui no comentário que nós te responderemos. Ok? Um forte abraço. IASE, o Instituto Aprendendo do Zero, trabalhando para a sua aprovação. Até o próximo vídeo. Um forte abraço.